Então, vamos então caminhar daqui para frente. Diante disso, sabendo da importância das ressalvas do fenômeno, a gente entra aqui na paracaptação retrocognitiva voluntária, que são aquelas que são promovidas pela vontade e pela aplicação de técnicas. Então, você, através da sua vontade, se esforça e começa a captar informações de outras vidas. Então, aqui tem duas frases do verbete do professor Valdo que eu coloquei aqui, que são interessantes para a gente refletir. Primeira, os efeitos mnemônicos interativos das leituras técnicas. Então, na hora que ele colocou isso no verbete, ele estava querendo dizer o seguinte, que a retrocognição voluntária, ela é um efeito mnemônico, quer dizer, um efeito da memória, interativo das leituras técnicas. Então, a técnica que ele está propondo aqui é, através de leituras, você começar a encontrar o seu caminho ali evolutivo. E esse outro mega pensene aqui é o seguinte, que historiógrafo, retrocognitor profissional. Então ele está querendo dizer com isso o quê? Que a pessoa que estuda história de maneira técnica, ela começa a se tornar um profissional da retrocognição. Ou ela pode desenvolver a retrocognição de forma profissional. Então, ou de um jeito ou de outro, a gente pode entender isso. E para pautar agora essa próxima 1 hora da aula, eu elenquei aqui, eu relacionei de maneira, num crescendo lógico, esses 6 aspectos, que eu chamei de aspectos potencializadores da paracaptação retrocognitiva. Então, autopesquisa, saturação em alopensene específico, viagens, leituras técnicas, correlação parapsíquica das pesquisas e reciclagens intraconscienciais. Eu acredito que com esses 6 a gente consiga construir um crescendo para atingir os nossos objetivos. Primeiro ponto, autopesquisa. Por quê? A grande dificuldade que a gente tem de fazer um curso desse sobre a para-história, visando falar do nosso grupo evolutivo, etc., a grande dificuldade disso é a seguinte, a história de cada um é diferente. A minha história é diferente da do professor Hernani, que é diferente da do professor Marcelo, que é diferente da história do professor Luiz Carlos. Cada história é diferente. Como é que fica? Então, a gente pode fazer aqui um curso de 10 aulas, estudando 10 obras, e pode ser que alguns de vocês tenham relação com 1, 2, 3 obras dessas só. Com o resto não tenho. Vai fazer o quê? Então, cada história, cada realidade, ele é diferente. Então, por que a gente colocou a autopesquisa aqui? Porque o primeiro aspecto importante a ser feito para começar esse processo todo é o que na tertúlia o professor Valdo chamou de encontrar o fio da meada. Que é você se localizar na história, você se localizar na realidade. Então, às vezes o professor Luiz teve muito mais vidas na França do que eu. Às vezes o professor Hernani estava envolvido lá com a produção de enciclopédia, enquanto eu não estava, enquanto eu estava lá na Rússia, não sei. Às vezes o professor Marcelo estava envolvido lá com a filosofia clássica, enquanto eu estava numa comunidade tribal na Sibéria. Não sei, por que não? Então, a gente não nasce grudado sempre. Às vezes a gente nasce próximo dos outros, às vezes nasce afastado, e a vida é assim, a realidade é assim. Por isso, cada um precisa olhar a sua realidade e saber aquilo aonde que eu estou, de onde que eu vim e para onde que eu vou. Então, onde que eu estou, de onde que eu vim e para onde que eu vou. Então, a gente tem que se localizar nesse sentido. E nesse aspecto, a gente tem que ser detetive, tem que ser investigador, tem que ir lá nos detalhes do detalhe do detalhe, e é aquilo que está falando, ver na nossa vida aquilo que destoa, aquilo que é uma característica específica nossa, aquilo que foge do contexto, aquilo que destoa da família, porque aquilo é nosso. Lembrando que, desde lá do Manual da ProEx, lá dos primeiros livros que o professor Valdo colocou algumas informações mais
a esse respeito, ele diz o seguinte, que existem 3 aspectos que influenciam uma vida intrafísica, uma vida aqui. É o aspecto genético, a nossa genética influencia, o aspecto mesológico, que é o ambiente, é o meio social, é a família, é o meio de trabalho, isso influencia a nossa personalidade. E o terceiro é o aspecto paragenético. Então a gente precisa analisar a nossa vida, estudar a fundo a nossa vida, nos mínimos detalhes, ser detetive mesmo. Essa semana eu vi lá o filme do Sherlock Holmes, tem que ser Sherlock Holmes, tem que investigar, tem que ir lá no detalhe do detalhe. Opa, mas espera aí, aquele copo lá não está na posição certa. Às vezes aquele copo muda tudo, muda todo o contexto. Então tem que ir no detalhe do detalhe. E para quê? Para que a gente consiga encontrar de toda a formação da nossa personalidade aquilo que não é nem genético nem mesológico. Sobra o quê? Sobra aquilo que é nosso. Da nossa história, das nossas outras vidas, etc. Então isso é importante, a gente ir a fundo para conseguir descartar o que é da genética, o que é do ambiente social, e tirando esses dois, sobra a nossa realidade. Então, desse jeito, a gente vai conseguir encontrar as diretrizes básicas da nossa holobiografia. Isso aqui também é um termo que o professor Valdo usou na tertúlia. Diretrizes básicas da nossa holobiografia. Com alguns anos de experiência, alguns anos de estudo nessa área profundo, a gente começa a ter uma linha, assim, olha, por exemplo, há 5.000 anos atrás, eu passei um tempo no Egito, algumas vidas no Egito. Depois, eu tive algumas vidas ali nos povos celtas, ali do centro da Europa. Depois eu estive em Roma, eu passei algumas vidas, um período ali em Roma. Depois de Roma, entendeu? Você não sabe vida específica, ó. Essa vida aqui em 1514 eu estava em tal lugar, isso você ainda não chegou. Mas você começa a criar uma linha básica, uma diretriz básica. Olha, ó, eu sei que, por conta dos meus estudos aqui, eu tenho alguma relação com o Egito. Qual era o período histórico do Egito? Ó, o Egito, as primeiras dinastias foram mais ou menos no ano 2900 antes da nossa era. 5.000 anos atrás. Falou, não, mas essa época eu podia estar lá. É uma hipótese, não é certeza. Mas como hipótese, eu acho que essa época eu podia estar no Egito. Depois do Egito. Ó, eu posso ter ficado por lá algum tempo, mas depois eu tenho como hipótese que eu tive lá nos povos celtas, lá os bárbaros da Europa. E historicamente, eu sei que eles tiveram o auge deles no ano 800, antes da nossa era, e eles tiveram o fim da civilização deles no ano 150, antes da nossa era. Não, foi menos até, acho que no ano 100, ali mais ou menos, quando teve as guerras deles com os romanos, ali na época do Júlio César e outros líderes militares romanos. Então, quando você começa a juntar a tua realidade, você começa a juntar os teus trejeitos, as tuas características, a tua vida com a linha do tempo da história, você começa a ter algumas pinceladas básicas. Fala, olha, mais ou menos ali no ano 200, 250 da nossa era já, a biblioteca de Alexandria estava no auge. Falou, olha, eu devo ter alguma coisa com essa biblioteca. Então, nessa época, como hipótese, eu poderia estar lá. Eu poderia. Eu não sei se é verdade ou não. É puramente hipotético isso. Com base em alguns indícios, mas é hipotético. Aí, dentro disso, a gente começa a traçar hipóteses de trabalho para conseguir começar a trabalhar em cima delas. Então, até aí a gente não tem informação nenhuma. São diretrizes básicas que a gente desconfia hipoteticamente. Por que você está trazendo o auge de cada período, de cada grupo? Não, é só para a gente se localizar. Porque, por exemplo, depois do ano 150, os celtas, a cultura celta mesmo, ela foi praticamente extinta. Porque Roma entrou para valer e romanizou tudo. Então, depois dessa época, seria difícil alguém ter uma vida celta que vincasse a holobiografia dela. E antes do ano 800 também. Antes do ano 800, a cultura celta não estava consolidada. Eram várias tribos distintas que não tinham uma arte em comum, cultura em comum, mitologia em comum. Então, mais para se localizar, né? Então, e, de qualquer forma, o que chega para a gente para estudar é geralmente essa época, né? Então, se você vai estudar e se identifica, você está estudando também o auge, ou você acha que não necessariamente? O auge é bom, mas às vezes você vai ver que você não estava lá no auge, né? Você estava nos precursores, ou às vezes você estava no ocaso, lá na época dos conflitos com os romanos. Mas eu acho que para começar, pelo menos eu faço assim, eu pego e dou uma geral, se eu quero estudar um grupo,
eu dou uma geral, aí eu pego o período do auge da civilização deles e aprofundo ali. Dali você começa a ter pista, começa a ter informação dali. É uma maneira que eu uso, né? Até assim, eu comecei a construir instintivamente, mas eu acho que vale a pena pegar isso aí. Falar, eu quero fazer uma imersão nos árabes, que a gente vai estudar um livro aqui, daquele Albert Hourani, que é a História dos Povos Árabes, que é excelente o livro. Ele pega desde lá das tribos árabes, pega lá desde o Império Bizantino, que foram e os persas, que são as 3 linhas básicas que formaram a cultura árabe. Aí chega Maomé, e pega toda a expansão árabe, vai até os dias atuais. E depois que você dá uma lida nisso, vale a pena pegar lá o século XI, que é o auge do califado lá do Omíada, que é a civilização árabe, o auge mesmo dela, século XI. Não é os Omíadas, falei besteira, são os Abássidas. Então o auge pega ali e estuda para valer. E pega lá Averroes, Avicena, Al-Arabi, Al-Ghazali, pega aquele pessoal todo e dá uma geral. Você vê se tem alguma informação. Mas acho que tem que começar por aí. Pegar essas linhas básicas, eu acho que é importante isso. Construir algumas diretrizes de trabalho. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, das minhas características, da minha realidade, tem esses 5 povos básicos que eu preciso aprofundar isso. Esses 5. Dentro disso, a gente começa a construir tentativa e erro, né? Hipótese, erra certo e vai melhorando. Mas eu acho que é bom ter uma hipótese de trabalho, construir uma diretriz básica. Olha, eu vou estudar o Egito, eu acho que eu devo ter alguma coisa com o Egito, eu vou estudar. Depois eu vou passar pela cultura persa, que os persas eu acho interessante, eu vou estudar também. Cria uma diretriz e vai atrás disso. Algumas coisas você vai estudar e falar, olha, isso dos persas é bobagem, eu achei que tinha alguma coisa a ver, mas não tem não. Aí você vai refinando depois com o tempo. Mas eu acho que através da tua realidade, das tuas características básicas, vale a pena você traçar algumas hipóteses de trabalho para começar. Que é para encontrar um fio da meada em algum lugar. É o seguinte, a gente para fazer esse mergulho, essa orientação que você deu, eu acho que precisava ter em mente também que nós temos ressomas em que nós fazemos algo, temos uma vida bem atuante, uma programação bem específica, e temos ressomas mais low profile, light. Mais light. Que você vem resolver pequenos casos e então é meio apático. O importante disso é você ver o contexto de época, ver se você insere a sua mentalidade naquele contexto de época onde você se localiza ali. Por aí mesmo. Porque se você tem uma vida à frente de liderança, você pegando o período do auge, você vai achar algumas pistas. Mas às vezes não é ali, às vezes é na cultura, é na mentalidade, você tem que ir refinando. Você tem que ir refinando isso. Por aí mesmo. Entendeu? Uhum. Ok. Então, pessoal, outro contexto que eu já vi o professor Valdo falar umas 2 vezes, que eu acho fundamental para a gente aprofundar. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem 2 caminhos para chegar na retrocognição. O puramente parapsíquico, que é você aplicar técnica, ir lá no laboratório de retrocognição, aplicar técnica e tentar atingir a retrocognição. O caminho que a gente está propondo aqui, ou que a gente está estudando aqui agora, não é uma proposição, é só um estudo, é o caminho da leitura, da erudição. Então, a gente está tentando esboçar um caminho para você promover a retrocognição a partir do estudo. Então, e o ideal é juntar os 2, né? O ideal é estudar para valer, ir no laboratório, fazer imersão, aí potencializa tudo. Mas então, uma das coisas que o professor Aldo falou que me chamou muita atenção, ele falou o seguinte, que essa nossa vida atual, em geral, ela tem uma conexão muito forte com uma vida específica do passado. Ela está resgatando aspectos da nossa realidade como um todo, mas tem uma vida do passado que ela tem muita relação com essa. Qual é? Cada um tem que ter essa resposta, cada um tem que investigar. Mas cada um tem uma vida e hoje eu vejo que faz sentido. Eu já tenho algumas hipóteses minhas e eu acho que é por aí mesmo. Que a nossa vida atual tem relação profunda com uma vida específica do passado. Tem que saber qual é. E isso como é que faz? Estuda pra caramba e vamos em frente. Essa vida atual é o foco principal que você vem trabalhar. Essa nossa vida aqui, atual, tá? Estamos vivendo agora. Ela, em geral, ela tem relação com um contexto específico do passado. Contexto o quê? De grupo karma, de reconciliações a fazer, de ProEx, de linha básica da ProEx. Uma recuperação. Uma recuperação. É como se ela estivesse resgatando aspectos. É óbvio que não é só essa vida. Ela tem ramificações por
N vidas, mas uma é a principal. É por partes. Mas uma é a central. Do auto-revezamento, isso. Tem uma que é a central. O que você está mexendo agora? O que é o mais importante? O pilar básico lá do TOPROEX, às vezes ele tem relação com uma vida específica. Se você encontra essa vida no passado, você mexe com ela, estuda para valer o contexto, faz uma análise daquela situação, às vezes você começa a ter muita pista na sua vida atual. Então isso é importante, também é importante. Isso aqui é um dos macetes que eu acho que vale a pena. É você estudar e pensar, tá, mas dentro das diretrizes básicas que eu estou propondo aqui, qual é o principal agora nesse momento? Qual que é a chave? Às vezes tem, às vezes você consegue achar. Entendeu? Entendi. Obrigado. E também alguma GESCOM feita no passado, né? Exatamente. Você precisaria corrigir nessa. Exatamente. Às vezes você lembra que você escreveu uma obra no passado. Vamos pegar um exemplo bem pesado, para ser bem antipático. Vamos pensar que vocês lembram, ou alguém lembra aí, que escreveu aquele livro lá, O Martelo dos Hereges, que foi o livro que fundamentou teoricamente a Inquisição. Lembrar daquilo, eu acho que estou em dívida, né? Falar assim, é bom escrever muito sobre assistência, liberdade de pensamento, pacificação. Escrever muito, para ver se limpa. Porque um dos objetivos dessa nossa vida é o quê? É ensinar certo aquilo que a gente já ensinou errado antes. É desdizer aquilo que a gente falou de besteira. Então, vamos pensar que alguém aqui... Vou pegar um exemplo mais leve também, né? Alguém aqui foi um sacerdote persa lá. Pega lá, um enciclopedista. Sabiam que na China, do século XIV, teve um grupo de enciclopedistas bem semelhante ao que a gente está fazendo aqui? Tinha. No século XIV, eles se juntaram numa comunidade, eram lá, sei lá, 200, 300 pesquisadores, e eles se juntaram para escrever enciclopédia. Foi a maior enciclopédia do mundo naquela época. E aí agora você vê qual que é o conteúdo que eles estavam colocando. Era o conteúdo da mitologia chinesa, da religião chinesa, da cultura chinesa, do confucionismo, do taoísmo. Poxa, hoje a gente pode reescrever isso em outro nível, né? Pode pegar o que tinha de bom da época, continua usando, e o que tinha de besteira, critica, e o que eles não viram, vamos trazer de novo. Então, a gente vai reescrever, assim, uma nova versão, vai ser uma edição revisada e ampliada da enciclopédia, né? Então, revisa, amplia e vamos colocar de novo. Então, a gente faz o que pode, né? Mas se a gente consegue identificar esses pontos do passado, que são os mais significativos, a gente começa a saber o que a gente precisa limpar, o que a gente precisa redizer. Então, isso é importante. Pois é. E por coincidência, eu acabei de fazer um verbete e eu incluí 2 frases de Confúcio, e você acabou de citar. Sabe lá, né? Vamos estudar, vamos ver. Então, primeira coisa para a gente desdramatizar a retrocognição. Porque, na verdade, é o seguinte, eu estava conversando com a nossa colega agora no intervalo, e ela me falou, olha, a abordagem que você está dando à retrocognição, ela é bem intrafísica, né? Eu falei, a intenção é mesmo essa. Mas eu acho que é bem essa a minha intenção. Por quê? Porque se a gente chega aqui e começa a falar, não, porque a retrocognição, da cosmoconsciência, da expansão de mental soma, aí vai ficar todo mundo aqui e falar assim, tá, mas então eu não vou chegar lá, né? Porque está tão longe. Então dá aquela impressão que, não é para mim isso. Então a ideia aqui é mostrar que no dia a dia, no cotidiano, a gente tem muita retrocognição. A gente pode tirar proveito de muita coisa para ter retrocognição e partir disso para frente. Então essa é uma das frases que eu coloquei aqui para a gente desdramatizar o fenômeno. Então aqui, olhar para uma consim é olhar para as consequências de seu passado. Então a gente olha para uma pessoa, a gente está olhando para o resultado das diversas vidas que ela já teve. Isso é o resultado. Aí aqui, cada um é uma retrocognição ambulante. Por que eu coloquei isso? Essa é uma frase que eu coloquei aqui. Porque se você for olhar a pessoa, o vestuário dela, o jeito que ela fala, o gestual dela, o jeito que ela se comporta, que ela se relaciona com os outros, que ela se relaciona com pessoas que, por exemplo, com o chefe dela no trabalho, que ela se relaciona com os subordinados dela no trabalho. Isso tudo é retrocognitivo. Isso tudo é resultado do que a pessoa viveu. É o resultado de quem ela é. Então você olha para a pessoa, você olhar para o professor Hernani aqui, olhar para ele já é uma retrocognição. Então você começa a olhar para ele e começa, tá, mas
olha o óculos dele, por que ele usa esse estilo de óculos? Por que ele usa... Então tudo, você começa a estudar a pessoa. Então, a gente podia fazer um curso, fazer uma consim cobaia retrocognitiva, né? Coloca a pessoa mesmo, todo mundo estudar. Ei, mas esse jeito que você fala, aí vamos lá, mexe na história, talvez mexer com a consta, envolver a consta, tudo dá fazendo. Microfone? Bem, está acontecendo agora esse curso de profilaxia das posturas monárquicas. Uhum. E é interessante porque você vê que algumas pessoas, elas têm o traço da realeza, né? Então, você olha para a pessoa e fala, não, pela postura, pelo jeito de falar. Que foi da monarquia. Né? Então, esse aí não me engana. É evidente. Né? Então é isso aí mesmo. Você olha a pessoa só do jeito dela se comunicar, dela falar, ela já dá muita pista, ela dá muita bandeira. Então, cada um é uma retrocognição ambulante. Então você começa a olhar a pessoa, assim, ó, tá, eu gosto de usar camisa de botão. Por quê? Aí você começa a escarafunchar. Sabe aquela criança chata que... Chata não, né? Assim, que pergunta, por quê? Por quê? Por que essa parede é branca? Mas por que o relógio está na parede? Por quê? Por quê? A hora que você perguntar um 100 porquê, você vai começar a ver sentido nas coisas. Então, assim, por que a cor branca? Por que a cor azul? Por que tudo? Então, isso é uma boa pista. E eu coloquei vários aspectos que a gente pode analisar aqui. Primeiro, tem pessoa que fala assim, olha, eu devo ter vivido no Egito, porque eu adoro o Egito. Agora, em Roma eu não vivi, porque eu não suporto Roma. Não é gostar e não gostar, não é. Às vezes, o antagonismo tem um significado muito mais sério do que a afinidade. Então, assim, eu não gosto de Roma, então eu não tenho nada a ver com Roma. Por que não gosto de Roma? Qual o problema com Roma? Não, eu não gosto, eu não suporto, eu vejo aquele pessoal lá, me dá um negócio. Sei. Então, às vezes, a antipatia e o antagonismo são muito mais significativos do que falar assim, eu acho legal esse pessoal, eu vi um filme e gostei. Isso aí, às vezes, tá bobinho, tá superficial. Às vezes, a antipatia tem um significado muito mais sério. Então, a primeira coisa, você pode pegar assim, pega na história, pega um livro de história e vai analisando lá, povo por povo, dá uma geral na história e fala, esse aqui, para mim é neutro. Para mim não tem muito peso. Para mim, João Ricardo, por exemplo, tem muita gente que fala da China. Para mim, a China é neutro. Não mexe comigo. Não é um negócio que, nossa, eu tenho que estudar a China. Não quer dizer que seja bom ou ruim, mas para mim não é neutro. Agora, por exemplo, eu estava comentando com o Otto no intervalo que quando eu era mais novo, eu falava assim, eu não suporto a França. Não suporto. Mas por quê? Porque os franceses são metidos, porque só vi o lado ruim. Aí, 1 ano e meio atrás, surgiu a oportunidade de fazer um curso de francês. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer, mas eu não vou conseguir falar isso, né? Eu fui, me matriculei, paguei, indo para aula, eu falei assim, poxa, eu vou passar vergonha, porque todo mundo vai estar falando, e eu não vou conseguir falar uma palavra. Cheguei lá, em 15 minutos estava já em casa, falando, já estava entendendo. Né? Pô, mas que engraçado, né? Então, ó, minha antipatia deve ter um significado muito sério, né? Uma antipatia, que daí a hora que eu vou estudar, eu falo, não, mas eu tenho facilidade nisso aqui. Então, qual que é o significado? Tem que estudar. Tem que estudar. A França, por exemplo, tem um aspecto que é muito significativo, que gerou trauma em muita gente, que é a Revolução Francesa. Gerou trauma em muita gente. Outra coisa significativa da França, quem tem antagonismo com a França, eu já olho e falo, esse aí é inglês. Tem antagonismo com a França, esse é inglês. Mesma coisa, vocês daqui a 200 anos nascem na África. Daí vão falar para vocês, eu não gosto de argentino. Mas o que argentino tem a ver? Por que um cara que nasceu na África não gosta de argentino? O que tem a ver? Não, mas brasileiro tem rixa com argentino, então faz sentido. Mas agora a rixa entre Inglaterra e França é muito mais séria. A nossa com os argentinos é uma pegação no pé, né? Casa de futebol, toda besteira. Mas a da França e Inglaterra tiveram guerras e guerras. A Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Duas Rosas, a influência, a Inglaterra chegou a ter domínio na França, a própria Joana d'Arc foi a Guerra dos 100 Anos, né? Então, tem uma história, assim, muito marcada de conflito entre os dois. Então, é um negócio sério. Se a pessoa fala assim, não gosta da França, já começa, isso aí... João Ricardo, com o problema agora da Europa... A Inglaterra virou as costas para todo mundo.
É histórico isso. É histórico, A França e a Inglaterra bateram de frente de novo. A União Europeia. A França está querendo influenciar nas decisões da União Europeia. A Inglaterra falou, se é desse jeito eu não quero. E virou as costas e foi embora. Então, a Inglaterra está se desligando da União Europeia. Mas ela está se posicionando assim, de uma forma mais frontal com a França. Com a França. O problema deles é com a França. É holopecênico o negócio. É verdade. Eles sempre ficaram meio... É isso aí. Só tirando, né? Nunca contribuiu. Agora, outra coisa, na União Europeia se vê outra coisa bem significativa. Que é o seguinte, Alemanha e França. Muito significativo. Por quê? Porque a Alemanha porque a Alemanha é a economia mais estável, mais rica hoje, e quando fala de problema financeiro na Europa, a Alemanha tem mais autoridade moral mesmo. Eles vão acabar falando. Não estou falando isso porque eu sou descendente de alemão, pessoal. Estou falando isso de maneira isenta. Mas, aí o que acontece? A hora que eles começam a querer influenciar na decisão, os franceses lembram da Segunda Guerra. Assim, olha, estão querendo fazer imperialismo aqui de novo. Vocês já invadiram a França na Segunda Guerra, não vão invadir de novo. Eu, escuta, pessoal, estou querendo ajudar. Então, a Segunda Guerra está à flor da pele ainda. Então, mas isso tudo, pessoal, afinidades e antipatias, isso aí é muito significativo. E o que a gente pode... Afinidades e antipatias com relação ao quê? Tudo. Tudo. Pegar, por exemplo, aptidões e habilidades. Aptidões e habilidades são um negócio muito sério. Pega, por exemplo, uma criança prodígio como Mozart, que aos 5 anos já compunha música, com 8 anos compôs a primeira sinfonia dele. Talvez eu possa estudar música a vida inteira, não vou conseguir compor uma sinfonia. Não tenho capacidade para isso, entende? Eu posso estudar a vida inteira, não vou. Ele com 8 anos compôs. Não sei se vocês viram o filme do Amadeus, do Mozart, que ele chegava no lugar, estava tocando uma música, aí o pessoal falou, você gostou da música? Eu vou te dar a partitura de presente. Não precisa, eu já decorei, já está aqui. Ó. Isso é muita genialidade. Então você vê, isso aí não é o trabalho de uma vida. Ele não tinha nem tempo hábil para a pessoa virar um maestro, aquele que fica regendo a orquestra. Tem que ter 20 anos de estudo para ser maestro, não é para ser compositor, para ser maestro. 20 anos de estudo. Ele com 8 anos de idade compunha a sinfonia, não tem tempo hábil para isso. A biologia, a psicologia, ninguém explica. Isso aí não tem o que falar. Isso aí é memória extracerebral. Então esse é um caso, de múltiplos casos. Por exemplo, um caso meu que eu uso, na verdade tem mais de um da minha infância, mas esse é interessante. Quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe me levou numa loja de departamento lá em Curitiba, nas lojas americanas, e falou, olha, é teu aniversário hoje, você pode escolher o que você quiser aqui. Eu falei, o que eu quiser? O que você quiser. E me largou na loja. Aí eu fui correndo de um lado para o outro, lá, eu voltei, o que vocês imaginar, com um brinquedo, com um carrinho, com tudo. Sabe o que eu voltei? Com a calculadora. Hoje eu sou engenheiro. Então, aí ela achou o máximo, né? Eu ficava brincando em casa de fazer conta e tudo. Isso aí o que é? Não tem explicação. Por que se largar 30 crianças lá, nenhuma outra vai pegar uma calculadora? Então, significativo. Ela... achei o máximo. Nossa, que é inovação, né? É inovação. Nas outras vidas era tudo na mão. Então, aí no ano seguinte, eu tinha 4 anos, ela achou o máximo, né? Me levou de novo lá. Falou, de novo, você pode escolher o que você quiser. Eu voltei com um globo daquele do... hoje o pessoal usa o Google lá e nem tem Globo mais, mas aqui todo mundo acho que é da época do Globo, né? Eu peguei um globo, eu abraçava, eu dormia com aquele globo, eu decorei todos os países, as capitais, eu adorava aquele globo. Minha mãe falava assim, qual é a capital do Japão? Eu falava, Japão é aquele rosa, a capital é Tóquio. Eu guardava o país, a cor do país e a capital. Então assim, até hoje eu adoro barco, mar, navegação, cartas de mapa. Então, se me der uma carta náutica na mão, eu entendo ela na hora, né? Eu adorava mapa. Então, isso tudo é muito significativo. Muito significativo. Isso diz respeito da minha realidade. Aí, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu vou pegar esse exemplo do Globo. Eu adorava Globo. Desde que eu sou pequenininho, meu pai e meu avô são aficionados por pescaria. A gente saía de Curitiba para ir pescar. No litoral tinha um barco lá, a gente ia pescar, ia para o mar, de manhã voltava de noite. Ficava o dia inteiro pescando. Adorava pescar. Eles adoravam pescar. A gente sempre estava no mar, sempre pescando. Aí eu cresci e virei engenheiro. O que engenharia tem a ver com navegação? Bastante coisa. Toda a questão de cartas náuticas, tem tudo a ver. Aí eu vim aqui para Foz agora trabalhar com obra. E montei minha equipe de obra, meu mestre de obra, etc. E aí eu comecei a olhar para ele e falar, de onde que eu conheço esse mestre de obra? Né? Eu conheço ele do passado. Aí comecei a mexer, trabalhar energia e levar para imersão e pensar. Aí eu tive um insight lá, teve
uma informação de que ele era meu contramestre na época das navegações. Aí eu comecei a olhar tudo de uma maneira diferente, né? Ele era meu contramestre, então os funcionários da obra, será que eram os marinheiros? Eu fui a fundo, fui entrar a fundo. Mas isso, por quê? De uma informação da infância, somada com uma informação que eu tive com meu pai, da época que eu pescava, aí eu cheguei para trabalhar, eu falei, de onde que é esse pessoal? Aí eu amarrei tudo. Eu lembrei que eu fazia estágio numa época na faculdade com um engenheiro que era uma das maiores cabeças da matemática que eu conheci nessa vida. E eu lembrei dele na época, que ele também era navegador. Aí assim, eu comecei a juntar tudo. Então, para mim, faz uma lógica danada isso agora. Mas por quê? Porque eu fui juntando uma peça com outra, fui enxerido ali no detalhe, pensar. Então, é isso que tem que fazer. É o trabalho que tem que fazer. Então, idiosincrasias ou posturas. Aquilo que é teu e que é diferente dos outros. Desculpa, vamos lá. Ainda em relação a essa questão das afinidades e antipatias, eu não sei se vais abordar isso um pouco mais tarde aí na apresentação. Mas quando nós começamos a pesquisar para trás, nós vamos evocar um contexto grupal. Que ou temos antipatia com esse grupo, digamos assim, ou mais afinidade. E vamos evocar também esse com fins agora e com SIEC, que eram com FIS e com SIEC que estão com SIEC. Então, assim, eu não sei se tens alguma recomendação, que acho que era importante, de repente, ou agora ou mais tarde, abordar, sobre como é que fica essa condição de, invocando esse contexto, e esses conscientes que nos redescobrem agora, que podem ser afins connosco ou não. Ou não. E esse ou não é muito sério. Problema, não é? Esse ou não é que é o sério. Esse é que é o sério. Então, quais são as recomendações? Não sei se... Eu tenho um slide para falar disso daqui a uma meia hora. A gente já chega lá. Tá certo. Eu acho que é por aí mesmo e assim embaixo. Meia hora não vai ter, né? Então, 20 minutos. Então, a gente poderia entrar em tudo aqui, ó. Cada um desses teria um monte de coisa para falar. E disso, aquelas posturas tuas que são diferentes de todo mundo. Eu não sei se é diferente de todo mundo, mas aquela que é característica tua. Minha mãe conta que quando eu tinha 2, 3 anos, ela falava, vamos sair de casa, vamos na casa da tua avó. Eu falava, vamos, cadê minha espada? E ela falou, não vai levar a espada. Eu falei, eu não saio de casa sem minha espada. Não saio. E eu só saía, eu pegava a minha espada de plástico, colocava ela aqui atrás, assim, ó, e aí eu saía. Pronto, agora eu posso sair. Não, tudo bem, você pode falar, é coisa de criança. Pode ser ou não. Pode ser ou não, né? No meu caso, não. No meu caso, tem relação com o meu passado. Mas, em algumas crianças, pode analisar, pode entrar a fundo e falar, não, isso é só bobeira de criança. Mas no meu caso não era, no meu caso é bem significativo. Então, alimentação. Alimentação é um negócio que o pessoal não para de pensar muito, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por exemplo, se me deixar escolher o que eu quero comer, falar, não se preocupa com saúde, o que você quer comer? Eu ia comer carne, batata e queijo o dia inteiro. Carne, batata e queijo. E leite. Eu adoro leite. Então eu ia tomar leite, carne, batata e queijo. Fala assim, o que tem a ver isso? Nada? Não poderia ser tão ingênuo de falar que não tem nada. Tem tudo a ver. Oi? A gente vai começar a estudar, né? Por exemplo, se for pegar os povos celtas, a base da alimentação deles era essa. Se for pegar na Inglaterra, até hoje, a base da alimentação é carne e batata. Então, se for pegar, você vai começar a estudar. Ou, por exemplo, quem gosta de comer muita carne, um dos primeiros indícios que a gente vê é o seguinte, essa pessoa provavelmente, ela acabou, alguma vida, ela viveu em campanha militar. Porque em campanha militar, o que você tinha para comer? Carne. Acho que tinha saladinha para comer? Não tinha. É caça. Abate o animal, carneia ele, coloca no fogo e come. Então, ou, por exemplo, quem gosta de comer muita carne, também poderia estar mexendo com navegação. Porque nas navegações eles pegavam tonéis de carne, salgavam muito a carne, e para durar mais tempo. Não tinha salada, você ficou 2 meses dentro do navio. Falou, eu quero comer uma saladinha. Olha, sinto muito. Então salga, né? Mas então, a alimentação tem aspectos muito sérios. Por exemplo, tem gente que adora comida chinesa, tem gente que não suporta. Os dois casos têm que ser estudados. Outra gente que fala assim, não, é bonzinho, mas acho que essa pessoa é aquela que sai limpa. Aquela que fala assim, olha, não tem nada a favor, nada contra, é normal. Essa pessoa sai limpa. Agora, aquela pessoa que adora ou que não suporta, as duas, um negócio engraçado. O meu pai, ele come até pedra se você der para ele come tudo. Tem uma comida só que ele não suporta, polvo. Eu vou no restaurante japonês com ele, pai, vamos comer polvo. Polvo não. Pai, coma polvo. Aí ele brinca assim, eu devo ter vivido uma outra vida numa ilha e só tive polvo para comer, comi polvo a vida inteira, não quero mais saber de polvo.
Então, assim, isso também é ferramenta de pesquisa. São esses detalhes que a gente tem que ver a nosso respeito para começar a ter pista. Então, gente que come muito arroz, que adora arroz, adora arroz. Arroz é comida, de chinês e japonês. Pessoa que adora, sei lá, qualquer comida, pô, essa comida aqui para mim é indispensável. A comida que a pessoa fala assim, eu sou fissurado por sorvete. Sorvete é invenção dos árabes. Então, você tem que estudar tudo. Pô, tem alguma coisa que você adora. Vai estudar a origem disso, de onde que é, por que é, de onde surgiu. É um bom aspecto, é um bom início. Ô João Ricardo, sobre a alimentação, tem a questão do alimento que você nunca viu na sua frente e, de repente, você se sente atraído por um alimento característico, por exemplo. Tudo isso é indício. Tudo é indício. Nunca viu, nunca comeu, mas sabe que fica ácido. Por exemplo, você pega assim, genética. Genética também é um negócio significativo. Principalmente não. Vamos pegar agora aqui os aspectos da tua genética que são diferentes da genética da tua família. Por exemplo, a tua família tem uma cor de pele mais escura, a tua pele é clara. Ou a tua família, todo mundo tem cabelo liso, teu cabelo é crespo. Isso é significativo. Vamos estudar por quê. Tem alguém na família que tem cabelo assim? Ou, entendeu? Você tem que ir atrás. Ou, por exemplo, a pessoa tem asma. O meu avô, o pai da minha mãe, ele tinha asma. Ele tinha problema respiratório. Aí uma vez ele estava lá sendo atendido por um sensitivo, e a sensitiva disse que teve uma imagem, viu ele numa fogueira, sendo lá morto numa fogueira. E depois daquilo ele começou a trabalhar aquilo tudo e começou a melhorar a respiração dele. Então depois que ele foi trabalhar e rememorou, ele lembrou e mexeu com o tema, a hora que ele mexeu com o tema, começou a inclusive melhorar a respiração dele. Então, às vezes um problema de saúde tem um significado enorme. Às vezes a pessoa tem a visão dela não é boa, ou isso aí pode ter algum significado. A pessoa tem um problema de pele, pode ter um significado. Então isso aí tudo tem que pesquisar. A pessoa tem um problema digestório, digestivo, tem que pesquisar. Então isso tudo é significativo. Árvore genealógica. Por exemplo, o meu sobrenome, pela parte do meu pai, é Schneider. Do lado da minha mãe é Schroeder. Tem alguma dúvida que eu tenho relação com a Alemanha? Não. Schneider. Não. Isso aí só tem que ver qual o momento, mas que eu tenho relação com a Alemanha, eu tenho, não tenho dúvida. Então, até o meu priminho falou lá que, quando ele era grande, ele morava comigo na Alemanha, então tem que ver. E ele ainda falou assim, eu até esqueci, ele perguntou para a mãe dele assim, mãe, o que é Alemanha? Aí ela falou, por quê? Não, porque quando eu era grande, eu morava com o João Ricardo lá na Alemanha. Então ele ainda perguntou, porque ele não sabia o que era a Alemanha. Falou, o que é a Alemanha? Então é bem significativo, né? Então tudo isso. Companhias e afinidades. Isso também é muito significativo. Por exemplo, quando você era criança, quais eram os teus amigos? Quais eram as coisas que você gostava de fazer com eles? Quais eram os teus gostos? Quando você chegou no porão, o porão é muito sério também. Quais eram as tuas companhias no porão existencial? Que é aquela fase da adolescência em que a pessoa resgata o que ela tem de pior. Ela resgata o que ela tem de mais mal parado no passado. Por exemplo, na minha adolescência, eu fui lutador. Eu fui lutador de jiu-jitsu. Meus primos, se eu for pegar meus primos todos, eu tenho uns 15 primos toda a mesma idade. Eu tenho 2 tenentes do exército, eu tenho um delegado da Polícia Federal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 primos que são faixas pretas de luta. Todos da mesma idade. Como é que eu vou menosprezar um indício desse? Isso é muito significativo, então não tem o que eu falar. Se alguém falar, você tem relação com o benecismo. Não diga. Não diga. Tem, vai fazer o quê? Então, isso é muito sério também. Por exemplo, tem um colega meu da época da adolescência que era lutador na academia junto comigo. Que ele queria ir para o exército, mas não era o exército brasileiro, ele queria ir para o exército americano. E ele fez o que podia para ir para o exército americano, até que conseguiu. E ele foi para o Iraque, agora na guerra do Iraque. Ele por ele passou 2 temporadas de 1 ano no Iraque. E achando o máximo, achando assim, realizou o sonho da vida. Assim, e ele defendia até o George Bush, para vocês terem uma ideia. Até o George Bush ele defendia. Ele falava assim, dentre todos os argumentos que ele chegou a falar, ele falava assim, os Estados Unidos têm que ser o único país do mundo a ter bomba atômica, e ninguém mais pode ter. Eu falei, mas por que os Estados Unidos têm que ter? Vai que os extraterrestres vão invadir a Terra, alguém tem que defender o planeta. Tá certo. Eu só pensava assim, lavar na tua cabeça, né? Lavar na tua cabeça.
Mas o que acontece? Aí eu comecei a estudar a minha relação com ele, e estudar a fundo. Falei, isso é muito significativo da minha realidade. Aí eu fui ver o seguinte, na época das cruzadas, eu e ele tivemos relação com as cruzadas. Então o que era? O Ocidente intervindo no Oriente Médio. Na época da Grécia Antiga, das guerras médicas, eu e ele tivemos relação. Nós somos da Grécia e tivemos relação com o conflito com os persas. Aí eu falei, puxa, que triste. Faz 2.500 anos que ele está na mesma. Agora, eu tudo bem. Eu até, as cruzadas eu estava relacionado, mas pelo menos um pouquinho eu acho que eu melhorei. Não sei. Então, agora, a pessoa é a terceira vez, pelo menos é a terceira vez que ele vive no mundo ocidental e está fazendo uma intervenção no Oriente Médio. É uma coisa, assim, significativa. Então, isso tudo é ferramenta de estudo, é material de estudo, a gente tem que ir aprofundando. Cada relação nossa é muito significativa. Aquilo que o professor Valdo fala na tertúlia. Nenhum de vocês é a primeira vez que se conhecem. Eu não teria gabarito para falar um negócio desse. Mas se ele fala, vamos estudar. Talvez tenha relação, né? Mas tudo isso é passível de qualquer relação de vocês. Qualquer pessoa que vocês conhecem. Essa relação é passível de estudo. Deve ter alguma relação. Então, da onde que eu conheço, da onde que vem, qual que é a afinidade, quais são os assuntos que a gente gosta em comum, tudo. É isso que a gente tem que estudar para ser um profissional em retrocognição. Tem que ir a fundo. Sherlock Holmes, tem que ir lá no detalhe do detalhe. Trejeitos, postura, jeito de falar, jeito de gesticular. Aquela pessoa que para assim, que ela vai falar, e ela fala assim com as mãos recolhidas, e ela fala num tom de voz mais baixo. O que ela lembraria a vocês? Um religioso. A pessoa que ela entra assim, como vocês vão, tudo bem, a pessoa já está assim, nobreza. Ou aquela pessoa que fala firme, fala duro, militar. Então, isso tudo, o jeito da pessoa é uma retrocognição. Então isso tudo a gente vai vendo. Isso tudo é passível de estudo. Hábitos. Hábitos também, a pessoa que tem certos hábitos tem que estudar os hábitos. Qual que é a relação desses hábitos com a natureza da pessoa? Idiomas, a gente estava comentando no intervalo também. A pessoa que tem muita facilidade com o idioma. Por exemplo, o idioma que eu tenho mais facilidade é o inglês. Eu tenho mais facilidade, inclusive, com o inglês que com o português. Eu gosto do inglês. Eu, na época de colégio, eu ia mal em português. É como se eu estivesse aprendendo ali o idioma. Agora, o inglês não. Desde que eu comecei a fazer curso de inglês, para mim é fácil. Eu vejo filme em inglês, eu entendo. Eu converso, eu gosto de conversar com as pessoas em inglês. É diferente. Assim, a afinidade que eu tenho com o inglês é diferente do que eu tenho com o português. Eu tenho mais afinidade com o inglês do que com o português. Então, é significativo. Formas pensênicas. Aquela pessoa, por exemplo, que a gente fala assim, olha, ó, esse tipo de raciocínio que você está fazendo mostra uma postura religiosa. Que a pessoa tem aquele pensamento de culpa, ou de dogmatizar, de convencer as outras. Isso aqui, na Conscienciologia é comum as pessoas falarem isso para as outras. Olha, isso aí é postura religiosa. Entra aqui, ó. Se alguém falar para vocês que vocês têm postura religiosa, não quer dizer que é um veredito, mas é um indício. Vamos estudar. Vamos estudar a história das religiões, comportamentos religiosos. Vamos estudar, fazer autopesquisa. Tendências intelectuais. Aquela pessoa que ela adora os movimentos de esquerda, por exemplo. Ela adora. Ela vai lá estudar filosofia, ela cai no marxismo. Ela vai estudar sociologia, cai lá na luta de classes. Opa, peraí. Isso aí é uma bandeira muito grande. Aí você vai estudar, falar, mas começou com Marx? Negativo. Isso aí é milenar. Na Roma Antiga, vocês sabem que existia o partido, no Senado, o partido da elite e o partido populista. Júlio César era dos populistas. Então a turma do Júlio César era dos populistas. E os rivais dele, que era lá o Pompeu Magno, eles eram toda da turma da elite. Eu não estou lembrado o nome das duas facções. Mas era assim, era a elite, os elitistas e os populistas. Então isso aí é milenário, isso é histórico, sempre existiu. Quem tem afinidade com os movimentos de esquerda, vai estudar história. Vai pegar lá em Roma Antiga os movimentos populistas de Júlio César. Um dos maiores conflitos que Júlio César teve com a elite romana é que ele quis fazer reforma agrária. Vocês sabiam disso? Um dos maiores conflitos. Ele queria dividir terra, queria dar terra para os oficiais dele, queria dar terra para o povo. Agora, não era porque ele era muito fraterno, porque ele queria o quê? Ganhar o apoio do povo contra as elites. Então, mas tudo isso, até hoje existe o populismo. O Lula ajuda muito o povo. Ajuda, mas ajuda porque ele quer o voto em contrapartida. Então,
A vida as definições de vida a gente tem que estudar as nossas tendências intelectuais, porque elas têm relação. Música também tem relação. Também tem relação. Música é um negócio sério. Tem música que você escuta e fala, isso aí não mexe comigo. Agora tem música que ela infla, te enche de energia, dá banho energético, mexe com as tuas emoções. Depende. Por que uma mexe com a outra não mexe? Então, cidade natal tem relação também. Tem relação. Na tertúlia sobre esse tema, o Valdo falou, olha, em geral a pessoa ela nasce numa cidade, mas não é para ela ficar a vida inteira naquela cidade. É para ir atrás do grupo evolutivo dela. Não, tem sentido. Mas por que você nasceu naquela cidade? Qual é o holopensene daquela cidade? Quais são as características básicas daquela cidade? Quais são os principais traços de cultura daquela cidade? Daquele país? Então, tudo isso tem a ver. Agora, pessoal, isso aqui é trabalho para a vida inteira. Por isso que é o negócio. Isso aqui não é para fazer no final de semana. Pô, tem que ir estudando isso aqui. Tem que dar o primeiro passo. Tem que começar os primeiros passos. Não adianta pegar, não, esse livro aqui é muito grande, 1000 páginas. Não vou ler. Não. Um livro de 1000 páginas se lê como qualquer outro. Começando pela primeira página. Primeira, pela segunda. Então, se faz do mesmo jeito. Uma caminhada daqui até a porta, ou uma caminhada daqui até o centro da cidade, são diferentes, mas as duas começam iguais. É o primeiro passo aqui. Então, tem que fazer. Não adianta. Eu vou ficar apertado no final, tem mais 20 minutos só. Mas vamos lá. Saturação no holopensene específico. Depois que vocês definiram aquelas linhas básicas, as hipóteses básicas, porque nada que a gente viu até agora tudo isso é veredito, é certeza. Mas depois daquelas hipóteses básicas, vocês podem selecionar algum período e falar, olha, eu vou começar por esse período histórico. Qual que é o negócio? Saturar a partir de uma orientação básica, aquela que a gente viu no slide anterior, pegar as pistas, vivências, hipóteses mais confiáveis. Então pega lá, olha, eu montei uma hipótese, eu montei 4 hipóteses de onde eu posso ter vivido, mas a mais significativa de todas é essa, então eu vou começar por essa. Então pega essa pista e vai a fundo. Então, o que você faz? Por exemplo, compra livros sobre o tema. Pega imagens sobre o tema, sobre esse período, essa condição. Pega músicas do tema. Descobre qual era a culinária da época. Vai comer comida da época. Pega filmes sobre a época. Pega 4, 5 filmes. Pega uma semana que você só assiste filmes sobre aquele período. Um atrás do outro. Pega seriado de TV, você assiste um episódio atrás do outro. Faz uma saturação do teu holopensene com aquele tema. Com isso você vai evocar as consciências da época. Com isso você vai mexer com a tua situação da época. Você vai levantar poeira. E aí, uma ferramenta interessante junto disso é o nosso laboratório de retrocognições. Você pega durante uma semana, aprofunda para valer numa situação, num contexto, numa cultura, com filmes, fotos, culinária, imagens, até vestuário, se for o caso. Enfim, aprofunda o máximo que puder. E intercala isso com uma imersão no laboratório de retrocognição. Isso é uma das melhores maneiras que tem de você começar a ter indícios. Então aqui, procurar filmes, livros, materiais, roupas, instrumentos, mapas, músicas, alimentos, o que vocês pensarem sobre a época. E faz uma saturação para valer. E eu acho que o ideal é associar isso com uma temporada de experimentos no laboratório de retrocognição. Isso já é uma boa ferramenta aí. E assim, por exemplo, eu teve uma época que comecei a estudar o idioma alemão. Eu comecei a estudar alemão. Mas eu estudei 1 mês de alemão. Sabe por que eu parei? Porque eu comecei a perceber que eu estava ficando mais agressivo. Eu falei, peraí, não quero mexer com isso aí agora. Não vou mexer com isso agora. Não vou. Então o alemão, para mim, por enquanto, o francês é diferente. O francês começou a mexer com o processo de intelectualidade. Eu falei, isso aqui é interessante. Isso aqui eu quero mexer. Mas o alemão, eu falei, não vou mexer com o alemão. Porque eu comecei a estudar alemão, eu comecei a ficar mais agressivo. Eu falei, então, não quero mexer com isso por enquanto. Então, inclusive isso. Você começa, por exemplo, você vai fazer uma imersão de uma semana no tema. Vai mudar o teu comportamento. Vai mudar. Anote, veja o que mudou. A tua reação às situações do dia a dia, ao teu comportamento com os teus familiares, tudo muda. Muda. Por quê? Porque vai mexer com a maneira que você pensava na época. Vai mexer com as consciências da época. Eu estou escrevendo sobre a história do parapsiquismo. Pessoal, cada capítulo que eu escrevo muda tudo ao meu redor. Muda tudo. Quando eu escrevi, por exemplo, sobre as sociedades tribais,
foi dificílimo. Quando eu escrevi sobre o catolicismo e sobre os hebreus, foi dificílimo. Por outro lado, quando eu escrevi sobre o iluminismo, olha, estava em Primener. Quando eu escrevi sobre o neoplatonismo, que é o pessoal da Biblioteca de Alexandria, poxa, eu estava vivendo aquilo. Então, cada época, cada imersão que você for fazer, vai mudar tudo. Fiquem atentos. Sinalética, comportamentos, reações, pessoas que você encontra. Às vezes você vai estudar um período, de repente você encontra uma pessoa que fazia um ano que você não via. Nossa, que engraçado, como é que eu fui estudar essa pessoa agora? O que ela tem a ver com isso? Às vezes tem tudo. Às vezes não tem nada, mas às vezes tem tudo. Então, pessoal, é ser detetive de você mesmo. É ir a fundo, é pesquisar e ficar atento. Não menosprezem os pensamentos de você, não menosprezem as reações emocionais, não menosprezem as companhias extrafísicas, que tudo tem a ver. Agora, a hora que você estiver fazendo uma imersão, porque cada capítulo que eu escrevo sobre a história, eu faço uma imersão para valer no tema. Eu pego um mês que eu só leio, só escrevo, só penso sobre aquele assunto. E se eu tenho filme na TV para pegar, eu pego filme. Se eu tenho música, eu escuto música. Por quê? Porque eu vou entrar a fundo naquele tema. Por exemplo, lá sobre Roma Antiga. Roma é outro lugar que eu tenho muita relação. Só que aí é o processo político, o processo bélico e o processo da engenharia também. Porque hoje eu trabalho com conservação de rodovia. Os romanos inventaram a estrada. Então, eu trabalho para o órgão, eu presto serviço para o órgão federal, que é o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O pessoal do DENIT, eu entro lá e falo assim, tudo romano, tudo construir estrada lá na Roma Antiga. Não falo para eles, é evidente, né? Senão eles vão me achar um pirado. Mas eu olho aquilo e falo assim, ó, esse pessoal aí, tudo romano. E aí vê lá os chefões do DENIT, aquela postura, assim, eu já imagino eles de toga. Falo assim, ó, tô vendo o pessoal de toga aqui na minha frente, porque é a natureza, né? A natureza é batata, não tem muito como fugir disso. Outro aspecto que dá para aprofundar ainda mais a imersão, viagens. A primeira pessoa que eu vi na história a mexer com isso, de fazer viagens para ter retrocognição, foi Pitágoras, aquele filósofo grego. Ele, não só ele viajou para ter retrocognição, como ele ensinava os alunos dele a fazer isso. Teve uma vez, ele estava ajudando um aluno dele a ter retrocognição, e o Pitágoras provavelmente lembrou que esse aluno dele tinha sido o rei de um reino afastado. Aí ele falou para o aluno dele, falou, você quer lembrar da tua vida passada? Então faça o seguinte, só um minutinho, pessoal, acho que eu vou espirrar. Vamos ver se continua. Aí o Pitágoras falou assim, você quer lembrar da tua vida passada? Então faz o seguinte, vá para o reino tal, vá para a Trácia, vai estudar a Trácia, e chegando lá, eu quero que você faça o seguinte, encontre o túmulo do rei fulano e durma uma noite em cima do túmulo dele e aplique uma técnica de rememoração, de memória, porque eles faziam isso na escola. Não deu outra, né? O cara foi lá, aplicou a técnica e lembrou que ele tinha sido parente desse rei. Ou tinha sido o rei, não sei bem exatamente o que aconteceu. Mas Pitágoras estimulou o aluno dele a aplicar essa técnica. E funcionou. Depois dele, alguns outros foram aplicando a mesma técnica. Mas os hindus até hoje fazem isso, a Polonitiana fazia isso, os árabes lá do sufismo faziam isso, o pessoal do orientalismo, da teosofia fazia isso, o pessoal da teosofia fazia isso. O pessoal espírita, não, eles arranharam nisso, mas não chegaram a mexer. Mas e nós aqui fazemos isso. A gente pode fazer mais. Os budistas fazem isso. Então tem gente que mexe com isso, mas dá para aprofundar, dá para melhorar. Mas essa questão aqui, viagem, abre um mundo para você. Abre um mundo. Você entrar no Holopensene, conhecer as pessoas, a cultura, conviver com aquelas pessoas, isso aí pode ser mais sério do que ler uma biblioteca sobre o tema. Em vez de ler uma biblioteca sobre um período, você ir lá e se relacionar com as pessoas, comer a comida deles, escutar a música deles, viver o cotidiano deles, às vezes é muito mais significativo. Então, olha lá. As viagens são para quê? Para reviver ou reconstruir o Holopensene de uma vida anterior. Interagir com consignos, consciex, locais, padrões de energia e evocar situações vividas previamente. Uma viagem, ela pode mudar o rumo de uma vida. Mas não só para o lado bom, para o lado ruim também. Aquilo que a gente estava comentando na aula das consciex. Às vezes você vai lá para o Egito Antigo. Para o Egito Antigo não, vai para o Egito. Vai para o Egito e vai lá conhecer as pirâmides, etc.
E lá você evoca um determinado padrão de energia, determinado tipo de comportamento, que você evoca 3 antigos sacerdotes egípcios que você aprontou para eles. Você aprontou lá e eles foram mortos por sua culpa. Eles estão até hoje gravitando com aquele tipo de pensamento. Às vezes você vai para lá e lá eles se encontram. É ele. Encontrei, eu sabia que eu ia achar esse cara. Eu vou pegar ele agora. E eles voltam para o Brasil com você e vão ficar te incomodando o tempo inteiro. Isso, pessoal, é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, quando eu estava estudando, mexendo com o capítulo das sociedades tribais, eu mexi com coisas que foram difíceis para mim. O processo do tribalismo, do xamanismo, até o processo que mexeu até com os cultos, esses afro-brasileiros mais recentes, foi difícil para mim. Então não pode ser ingênuo, pessoal, não pode ser ingênuo. Você vai mexer com retrocognição, você vai mexer com as suas vidas anteriores, mexer com os seus acertos e com os seus erros. Mexer com o que vocês fizeram de certo, mexer com o que fizeram de errado, e com quem vocês ajudaram e com quem vocês prejudicaram. Então tem que ficar atento. Não dá para entrar de bobo. Você, eu quero saber. Não, peraí. Você vai mexer, você vai abrir um outro universo. Você vai abrir a caixa de Pandora. Então tem que ficar atento. Não dá para ser ingênuo, não dá para entrar no oba-oba, porque mexe com o passado mesmo. Às vezes, uma imersão dessa num determinado período muda a sua vida completamente. Porque vai evocar diversos aspectos da sua personalidade que você às vezes não está muito preparado para ver. Por exemplo, você tem que ter o discernimento de quando eu comecei a estudar lá o idioma alemão, eu vi que aquilo começou a mexer comigo de forma negativa. Ele parou. Dei um passo atrás e falei, não é para mim agora, não estou legal para mexer com isso por enquanto. E tem que dar um recurso estratégico. Você tem que ir com calma, analisando. Se você vê que vai levantar um negócio desagradável, para. Alguém vai te falar, mas como que você não estudou ainda a Roma Antiga? Tem tudo a ver com você. Eu não estudei porque eu ainda não estou preparado. Não é para mim. Não é para mim nesse momento. Você tem que ter discernimento para isso. Teve um colega nosso aqui, colega veterano nosso, com bastante experiência, que eu estava junto com ele num curso de CP2, e acabou o campo, ele estava super mexido. Aí eu falei, por que você está mexido? Não, porque eu tive uma retrocognição que mexeu comigo. Ele falou, mas você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu falei, olha só, veja só como é que foi a retrocognição. Eu lembrei de uma vida minha, no período medieval, em que eu fui casado com a minha primeira mulher. A minha primeira mulher dessa vida aqui. Eu era casado com ela. E eu era amante da minha atual mãe. Eu era amante da minha atual mãe. Então eu era casado com a minha mulher, mas eu era amante da minha mãe. E a minha mãe fez o possível para estragar o meu relacionamento com a minha mulher na época. E ela envenenou a minha esposa. E minha esposa morreu e eu fiquei com a minha mãe. Aí ele falou assim, eu estou mexido porque agora eu entendi porque as duas não se suportavam a vida inteira. As duas não se deram a vida inteira, viviam brigando e competindo uma com a outra a vida inteira. Aquilo mexeu profundamente com a pessoa. Então, é uma situação... E aí, como é que você vai continuar se relacionando bem? Você vai ter maturidade para continuar se relacionando em alto nível. Com a tua mãe, com a tua esposa, como é que é? Então, isso tudo você precisa pensar bem. Você vai chegar, vai encontrar a tua mãe, você vai lembrar, puxa, ó, há 500 anos, ela foi minha amante, envenenou minha esposa. Você vai conseguir se relacionar com ela em alto nível? Conseguir manter o equilíbrio, manter o foco assistencial, manter o afeto que você tem por ela? Então isso tudo você precisa pensar. Não dá para ser ingênuo, porque você vai estar levantando poeira de vários aspectos sérios que mexem profundamente com você. Pense aquelas situações da tua vida atual mais sérias, que mais mexeram com você. Agora pense lembrar das situações mais sérias de 15 vidas. Tem que ter estofo, tem que ter maturidade para mexer com isso. Então não dá para ser ingênuo e achar que é um negócio bonitinho só, porque não é. Você vai mexer com coisas desagradáveis, coisas sérias, coisas traumatizantes para você. Tem que estar com o estofo para lidar com isso. Senão, dá um recuo e fala, ó, por enquanto não, daqui a 5, 10 anos, quem sabe. É importante pensar nisso. Leituras técnicas, pessoal. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Pegar e mexer com o estudo. Mexer para valer com o conhecimento disponível na época. Então, qual que é a importância do estudo? Eu vi uma pessoa uma vez dizendo, inclusive era num livro, não era nem histórico, era um livro assim, de história, era um romance desse assim. A pessoa estava dizendo assim, era a pessoa que ela vivia num contexto em que não se valorizava a leitura e ela lia. Aí eu pensei, mas por que você lê? Está perdendo tempo lendo? Ela falou, não, lendo eu aprendo com as experiências dos outros. Então, aí eu já complementei, ela falou isso, eu complementei. Falou assim, ó, então se você aprende com as experiências dos outros, lendo, você vive várias vidas em uma só.
Por quê? Porque você vai não só aprender com as suas experiências pessoais, mas vai aprender com as experiências das maiores cabeças da história, do pensamento. Então isso é muito sério. Lendo, você vive várias vidas numa só. Você consegue um nível de conhecimento tal que se você fosse depender só da sua experiência, você nunca ia atingir numa vida. Então, a leitura só por isso já é muito séria. O estudo histórico, qual a importância? Você aprender com a memória coletiva. Porque o que é a história? O registro histórico. O registro histórico é a memória coletiva da humanidade. É falha? É falha. É tendenciosa? Sem dúvida. É limitada? Tem lacunas sérias? Tem lacunas sérias. Mas é o que a gente tem disponível para fazer o quê? É melhor ler um estudo incompleto e parcial do que não ler nada. Então, é importante estudar a história para você ter acesso à memória coletiva da humanidade. E isso aqui também é sério, não vai dar para aprofundar muito, mas é a compreensão do holomovimento evolutivo, que é o movimento da humanidade. Da onde veio a humanidade, para onde está indo, quais são as principais tendências do momento, o que esperar da humanidade daqui a 50, 100 anos, como eu posso ser útil para isso acontecer. Então, isso tudo é entender, fazer uma prospecção, porque se você entende o passado, você consegue fazer prospecção ao futuro. Tem um livro daquele pesquisador, o filósofo espiritualista italiano Pietro Baldi, que o nome é Profecias. Eu acho genial o livro. Ele faz um negócio muito simples. Ele estuda história e, através da reflexão sobre história, ele faz prospecções do futuro. E ele fala exatamente isso que você está falando, naquela aula do século XX, que houve uma revolução da liberdade, que foi a Revolução Francesa, e todos os movimentos consequentes. Houve uma revolução da igualdade, que foi a Revolução Comunista de 1917, que teve várias repercussões. E está faltando a Revolução da Fraternidade, que não vai ser uma revolução armada, vai ser uma revolução do pensamento. Então é interessante, e ele faz todas essas reflexões analisando a história. Então é possível você analisar a história e, com ela, deduzir o futuro. É possível. E aqui, essa aqui é a frase enfática, lá do verbete do professor Valdo, que é: a paracaptação retrocognitiva, derivada de pesquisa da historiografia, demonstra o alto nível de paraperceptibilidade da consciência lúcida veterana em estudos pré-ressomáticos. Então, é uma temática avançada, a gente precisa entrar nela, mas preparado para mexer com a nossa intraconsciencialidade. Vai mexer, vai levantar poeira, vai dar repercussão. Se a gente não estiver confortável com isso, dá um passo atrás. Às vezes você vai mexer com uma temática, por exemplo, da Revolução Francesa, e vai evocar os seus assediadores da época. E isso vai desestruturar a tua vida atual. Vai te causar problema familiar, vai te causar problema no emprego. Então é melhor deixar pra lá. Uma vez eu vi o Valdo falando na tertúlia, assim, se eu pudesse fazer um pedido para o transmentor, eu ia pedir assim, que vocês não encontrem os assediadores de vocês da época da Revolução Francesa. Olha, então esse é um assunto que eu não quero ler tão cedo. Então, eu estudei vários assuntos já, mas Revolução Francesa, não, muito obrigado. Não estudei. Essa eu deixo para lá, deixo para os outros, para quem tem interesse. Eu não estudei. Então, tem algumas coisas que não... Porque mesmo não estudando, a gente acaba tendo um flash ou outro, alguma coisa ou outra. Então, deixa para lá. Revolução Francesa, não, muito obrigado. E aqui, então, a questão do verbete dele é: você, leitor ou leitora, mantém alguma relação com a historiografia? Historiografia é o estudo técnico da história. Já vivenciou algum fenômeno racionalmente atribuível à paracaptação retrocognitiva? Então, racionalmente, você já teve contato com esse tipo de fenômeno? Sim ou não? Olha, eu tenho algumas hipóteses, mas eu não sei se é. Tudo bem. Ou já tive, ou não tive nada. O importante é, daqui para frente, começar a buscar. Porque isso aqui é importante para o nosso autoconhecimento, para a nossa autopesquisa. E a gente tem ferramenta técnica para aprofundar nisso. Mas tem que ter disciplina, tem que ter estudo pra caramba. Não existe como progredir nessa área aqui sem estudo. Por exemplo, você vai ter uma retrocognição. Vai lembrar, tem uma colega nossa que ela me falou assim: eu estou precisando de ajuda, porque eu tive uma retrocognição e eu quero localizar ela na história. Eu falei, como é que foi? Eu estava num anfiteatro e eu fui morta no anfiteatro, enfim. E era um cavaleiro, que ele veio andando e bateu em mim com uma espada. E eu morri. Você pode me ajudar a localizar na história onde é que é isso? Vamos lá, fazer um trabalho de detetive, né? Primeiro, anfiteatro. Anfiteatro é o quê? Greco-romano. Aí fui pegar greco-romano, tudo que tem em anfiteatro, fiz uma relação lá de 80 anfiteatros históricos greco-romanos. Aí fui pegar, se tinha um cavaleiro, cara cavalgando, falei, como é que era o cavalo dele? Não, era um cavalo, ele estava com uma armadura e ele estava com espora.
Opa, espora, eu já estudei que a espora, ela não era utilizada, por exemplo, na Roma Antiga. Na Roma Antiga eles andavam de cavalo, mas sem espora. As esporas foram implementadas na época medieval, dos cavaleiros. Então, era um anfiteatro greco-romano, mas não é de Roma. Ela é mais atual. Esse anfiteatro estava em ruína. Estava em ruína. Opa, já melhorou. Já reduzimos o espectro. Falou, mas como é que era? Falou, olha, eu acho, pelo contexto da época, que era na Espanha. Aí já reduziu para 4 anfiteatros. Falou, tem 4 anfiteatros, só vamos estudar agora. Aí fomos estudando e tal, falou, olha, realmente eu acho que é século XII. Se é século XII, já temos mais uma dica. Século XII, anfiteatro romano. E foi executada, provavelmente você era uma cátara. Porque os cátaros, na época, eles estavam sendo perseguidos, os cavaleiros fizeram uma cruzada contra os cátaros, então era no norte da Espanha. Por quê? Os cátaros ficavam no sul da França e no norte da Espanha. Quantos anfiteatros desses 4 existem no norte da Espanha? Só um, em Barcelona. Bingo. Olha lá. Então, ela foi mexer e não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Foi no anfiteatro, em Barcelona, no período dos cátaros, mas sim, foi em cima do lance, a gente achou. Mas foi por investigação, por exclusão. Não foi por nenhum movimento parapsíquico que eu fiz. Não foi nada, foi estudo. Foi pegar lá quantos anfiteatros tem e qual que era a vestimenta. Se eu não soubesse, se eu não tivesse a informação de que na época de Roma eles não usavam espora no cavalo, tinha ido para o caminho errado. Então, se tinha espora, não era romana, era medieval. Então limitou, foi reduzindo, chegamos, achamos o anfiteatro lá. O anfiteatro em Barcelona, que ela morreu no período cátaro. Isso pode ser feito com qualquer rememoração. Às vezes você tem uma rememoração, fala, eu estava vestindo uma certa roupa. Se você não tem conhecimento histórico, você não vai saber de que período é a roupa, como que é essa roupa. Isso tudo você tem que saber, tem que conhecer a história, senão você não se localiza. Então isso tudo é importante. Por isso que é importante estudar para valer, entrar para valer no estudo, mas associar com as experiências parapsíquicas. E aí você vai fazendo um balanço. Em Cátaros tem e no YouTube tem um jogral musical que fala sobre o bogominismo e os cátaros. E tem um musical em 3 partes. Fala da história e todas as músicas referentes. Então, se o pessoal quiser acessar, é bem legal. Você pode dar dica pro pessoal depois. Tá bom. Então, pessoal, o meu tempo acabou, mas eu queria pelo menos fazer esse crescendo aqui com vocês. Ó. O esquema lógico do crescendo aqui para ter a paracaptação retrocognitiva. Primeiro, você achar esse fio da meada e escolher alguns períodos para você fazer a imersão. Aí você entra fazendo a leitura. A leitura do estudo dirigido. Ler tecnicamente, não é ler porque eu acho bonito. Mas lê e começa a ver no teu comportamento o que tem a ver com o comportamento da época, na tua forma de pensar, o que tem a ver com o pensamento da época. Você faz uma autopesquisa profunda e cruza isso com as informações da época. Essa leitura técnica. A hora que você começa a entrar na mentalidade do livro, você começa a acessar o holopensene do autor. Como que esse autor pensava, como que ele se sentia, como é que ele via o mundo. Por isso que o ideal é pegar livros de autores da própria época. Por exemplo, quer estudar a Roma Antiga, vai ler Plutarco. Quer estudar a Grécia Antiga, vai ler Platão. Pô, isso aí é... Quer estudar a China Antiga, vai ler Confúcio. Então é interessante isso. Se puder ler no original em grego, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque aí você está pegando ali o holopensene do autor, né? Então, aí você acessando o holopensene do autor, às vezes você consegue acessar o autor. Uma vez eu estava estudando sobre o Renascimento na Itália, e fazendo uma imersão, e aí eu tive uma experiência fora do corpo, e aí o pessoal falou assim, ó, viemos aqui te ajudar no trabalho. E aquele autor que você está estudando hoje, ele veio aqui ajudar também. Aí eu olhei ele assim, ele estava na minha frente, recebi um banho de energia e acordei na hora, sentindo o banho de energia. Levantei na hora e fui escrever, né? Opa, se ele está aqui, então vamos escrever, né? E fui lá mexer com o assunto. Então se você começa a mexer com o tema, uma hora você evoca o autor. Isso também é importante. Do autor, você vai evocar outras consciências do período. Aí tem essa questão das consciências do período. Só um minutinho. Luiz, será que eu tenho que falar mais 5 minutinhos só? 5 minutinhos. Você está gravando, né? 5 minutinhos, senão eu vou ter que cortar na metade aqui. Evocar consciências do período. Algumas com muita afinidade de trabalho com você, algumas muito positivas, mas outras cobradoras do passado.
Ah, é você que me aprontou. Você está me devendo, hein, cara? Vou te pegar agora. Aí você vai ter que chegar para a pessoa e falar, olha, veja só, hoje eu mudei, eu estou diferente. Eu não sou mais aquele de 700 anos atrás. Eu sou diferente. Eu errei, mas vem aqui, pô, deixa eu te ajudar. Não, eu sou outra pessoa já. Eu aprendi com meus erros. Às vezes você vai mostrando isso para a Consciex e ela vai acalmando. Então, é esse movimento que tem que fazer. Se você está preparado, está consciente para fazer isso, quer fazer esse movimento, é muito enriquecedor em termos evolutivos, é muito enriquecedor. Você vai mexer com o passado, vai evocar o teu passado naquela época, vai pegar as Consciex. Se você é tenepsista, atende elas na Teneps. Se você não é, dá um jeito de trabalhar a energia, atender esse pessoal todo, mas tem condição de vocês atenderem profundamente esse pessoal do passado e limpar o passado. Isso é importante. Mas se vocês se sentirem confortáveis e com banca para fazer isso. Aquela história que o professor Valdo fala, só bota a banca quem tem. Às vezes, uma evocação dessa mal feita, coloca a perder aí alguns anos da vida de vocês. Atrapalha, dá um atraso na vida aí que... Depois de evocar as Consciex do período, você consegue evocar o contexto da época. Você entra para valer no contexto da época. E aí você começa a ter as rememorações. Nessa época que eu falei que eu estava estudando o Renascimento na Itália, eu lembrei de uma situação lá que eu estava numa gôndola em Veneza. Poxa, achei legal. Eu não sei localizar qual data que era, quem eu era muito mesmo, não tenho ideia, mas eu lembro que eu tive uma rememoração que eu estava numa gôndola em Veneza. E essa rememoração foi no laboratório de retrocognições. Então eu recomendo o laboratório para vocês. Ele tem um campo bem propício para ter esse tipo de rememoração. Isso aqui eu não vou poder ler, está no verbete. Se vocês pegarem, pega na internet lá, o verbete para captação retrocognitiva. No verbete do professor Valdo tem essa frase aqui, meta-captura. Não vou poder ler. Então, e o que vai acontecer com as leituras técnicas? Naturalmente, você vai começar a captar do livro, às vezes, mais informação do que o autor escreveu. Isso aí acontece, pessoal. 2 exemplos rápidos que aconteceram comigo. Por exemplo, eu estava lendo Mesmer, da época do Iluminismo, que é aquele terapeuta que curava as pessoas com energização. E aí o que acontece? Mesmer, na hora que ele começou a fazer a terapia dele, ele curava as pessoas com um bastão imantado. E de uma hora para outra, ele abandonou esse bastão e começou a energizar as pessoas com a mão. Mas nenhum livro sobre ele explica como é que ele mudou de uma técnica para outra. Mas como é que é? O que aconteceu? Aí eu fui ver que na época dele, tinha um frei, acho que um frei ou um frade, francês, que ele era sensitivo e ele começou a curar as pessoas com a imposição das mãos. E o Mesmer, eu li lá numa fase que o Mesmer teve contato com ele. Eu falei, é esse cara aqui que ensinou o Mesmer. Aí eu fui ver, o ano que o Mesmer mudou de uma técnica para outra, foi justamente o ano que esse frade fez uma itinerância pela Europa curando as pessoas. Aí nenhum livro eu li falando isso, mas eu não tenho dúvida que o Mesmer aprendeu com esse cara. Eu não tenho dúvida. É por questões parapsíquicas e por questão de investigação mesmo ali do tema. Outra, Giordano Bruno, que é uma das personalidades que eu estudo, que eu gosto muito, lá da época do Renascimento, um filósofo renascentista. Ele assinou muitos livros dele como Filoteu. Ele assinava os livros como um pseudônimo, Filoteu. E ninguém explica por que é Filoteu. Por que é Filoteu? Ah, não sei, ele escolheu. Aí eu estudando, eu vi que um dos primeiros preceptores que ele teve, quando ele era jovem, foi um homem chamado Teófilo. Teófilo, pessoal, é Filoteu ao contrário. Teófilo, Filoteu. Então, eu não tenho uma séria desconfiança, eu posso não ter certeza absoluta que isso aí seria arrogância, prepotência. Mas eu tenho uma grande desconfiança de que foi esse Teófilo que foi a pessoa que deu os primeiros passos de Giordano Bruno na área do parapsiquismo. Quem começou a iniciar ele no parapsiquismo foi esse Teófilo. E para homenagear o Giordano Bruno assinava os livros como Filoteu depois, só mudando. Então, isso você começa a ver. Quem está vendo isso está vendo além do autor que escreveu. Porque o biógrafo dele não viu isso. Então, você começa, qualquer assunto que você começar a entrar, você vai começar a ver mais do que o autor. Isso é natural. Por quê? Porque a gente está colocando parapsiquismo na jogada. E eles não estavam colocando. E as ações parapsíquicas, que isso é sério. Se você fizer uma imersão no tema, mas não fizer uma auto-pesquisa sobre isso, você não vai sair do lugar. O que você tem que fazer? Estudar quem você evocou, o que essa evocação gerou em você, que tipo de consciência você precisa assistir disso. Se você faz TENEPS, leva para TENEPS, atende esse pessoal. Sinaléticas, que tipo de sinalética gerou em você?
encadeamento de eventos cotidianos. Às vezes, você começa a estudar uma época, no teu local de trabalho dá tudo errado. Mas que coisa, de um dia para o outro deu tudo errado. Pois é, você começou a estudar aquele tema, evocou todo um contexto. Então é muito sério isso também. E acontecimentos e marcos na vida física. Isso também, às vezes, olha, a hora que eu comecei aquela pesquisa tal, minha vida mudou. Mudei de grupo de amigos, mudei de ambiente de trabalho, mudei tudo. Então isso tudo é muito importante. Se você não fizer essa pesquisa casada, autopesquisa, com a pesquisa de campo técnica, não vai caminhar muito. Você precisa colocar você dentro da pesquisa, senão não vai caminhar. E aqui eu estou terminando, aqui já é o final. A questão é a seguinte, eu associo muito, pessoal, retrocognição, sabe quando a pessoa tem aqueles bloqueios de memória da infância? Por exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu tive uma experiência muito traumatizante na infância e eu bloqueei essa memória, não lembro disso. Por quê? Quando a pessoa bloqueia, é porque ela não se sente fortalecida o suficiente para lidar com aquela memória. Eu associo muito isso com a retrocognição. Vocês querem ter retrocognição? Façam um movimento de autoconhecimento profundo para fazer reciclagem. Pessoal, para mim, eu não vejo como ter retrocognição em alto nível sem fazer reciclagem. Mas não é reciclagem assim para os outros verem, é reciclagem profunda de comportamento, de pensamento, de trafares, de imaturidades. Porque na hora que você começa a fazer reciclagem, você começa a ficar mais forte para mexer com seus bloqueios de memória do passado, de outras vidas. Isso aqui o professor Valdo falou na tertúlia também. Você se sente fortalecido para revisitar os fantasmas do seu passado. Porque não tem como, nosso passado a gente fez muita besteira. Se você se sente com força para revisitar esses fantasmas do passado, legal, vai em frente. Mas se não, dá um passo atrás, faz mais autopesquisa, mais reciclagem, porque um dia você vai estar fortalecido para isso. Então, é um movimento de retroalimentação. Por quê? Você faz a reciclagem e a reciclagem promove a retrocognição. A retrocognição, ela gera novas reciclagens. Essas reciclagens vão gerar novas retrocognições. É um movimento contínuo. Mas ele tem que começar em algum ponto. Quais são os pontos? Fazer aquele movimento lá, que a gente falou no começo, de encontrar o fio da meada e fazer reciclagem. Se você não tiver num movimento de fazer reciclagem, as tuas retrocognições não vão caminhar. É uma coisa que está relacionada com a outra. Por quê? Você não vai conseguir mexer com esses bloqueios de memória. Bloqueio de memória, para mim, funciona igualzinho. Da infância ou de outra vida. Para mim é a mesma coisa. Porque a hora que você passa por crise de crescimento, você começa a ter lembrança do passado. A gente pode até não estar atento para isso, pode deixar passar batido. Mas tem dica. Tem dica sempre. Então, a retrocognição, por que ela gera reciclagem? Porque ela é um dos fenômenos que mais muda a vida do sensitivo. Porque ele gera uma desconstrução da autoimagem. Ou uma reconstrução, ou uma reavaliação, uma reinterpretação da imagem que você tem de você mesmo. Você começa a se ver de uma outra maneira. Mais ampla, mais profunda, mais avançada. Pessoal, chegamos então ao final. Eu espero... Sim? J'ai une question. Est-ce que tu as pu faire une connexion avec les rétrocognitions et ton proexis? Você fez uma conexão entre a retrocognição e a proexis? Retrocognição e proexis, sem dúvida. Você traduz, Otto? Então, eu acho que a retrocognição é uma das ferramentas importantes para a gente definir as diretrizes da nossa proexis. Justamente pelo raciocínio que eu estava fazendo há um tempo atrás. Se você não sabe de onde você veio, dificilmente você vai entender qual é o caminho que você tem que seguir. Mas se você consegue olhar para trás e enxergar o seu passado, você vai conseguir perceber, notar para qual caminho, para que lado você está indo. Então, right? Então, é importante isso. Eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Eu espero, com essa aula, ter motivado vocês a fazerem o PAI, porque eu vou estar aqui no curso 6 meses. Para mim é interessante, porque eu gosto desse assunto, eu gosto de debater esse assunto, e eu estou aqui também usando a experiência de vocês para minha pesquisa também, né? Não sou bobo, estou tirando proveito. Então, espero ver vocês outra hora e a gente conversa em outras oportunidades. Um abraço. Pessoal, agradecemos ao professor. E desculpa o atraso, pessoal. Agradecemos ao professor João Ricardo pela excelente aula. E só para a gente encerrar aqui, eu vou dar uns pequenos recados aqui sobre essa turma, tá?
Então, essa turma temática do PAI, da Para História, ela será realizada em 10 aulas. Nessas 10 aulas, nós vamos analisar aquelas 9 obras que eu mostrei para vocês no início. A primeira aula vai ser uma aula sobre historiografia, ministrada pela professora Milena, que é historiadora. A gente já tem uma introdução sobre a historiografia. E a primeira aula com uma obra, que é aquela obra do Egito Antigo, vai ser a segunda aula. A primeira aula vai ser no dia 5 de fevereiro, que é essa aula da historiografia. Tá? As aulas são quinzenais, são 20 vagas presenciais e 70 vagas online. Então, quem tiver interesse, já deixa o nome, já faça a inscrição, que as vagas são limitadas. Tá? O valor é R$ 360 até o dia 31 de janeiro e R$ 390 a partir do dia 31. Pode ser parcelado em 6 vezes. Tá? E lembrando também que nós vamos disponibilizar 2 aulas de panorama da história geral, que vão ser ministradas pela professora Fernanda Lebes, que é também historiadora. Serão 2 aulas com um panorama geral da história, tentando dar um pouco de mais de informação sobre a história desses períodos que a gente vai estudar. Essas aulas elas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas para download. Tá? Mais informações, manda um e-mail para contato@reaprendência.org ou pelo telefone do CAEC, 3525-2652. Obrigado a todos pela presença.